A questão 10, gente, ele pediu aqui, eu vou resumir a situação. Nós temos aqui uma lente, certo? Essa lente delgada convergente, aqui temos um espelho côncavo, e aí eu vou colocar um objeto aqui no meio. Esse objeto aqui no meio não pode formar a imagem aqui, atrás da lente. Porque ele disse aqui, aí eu começo a contar aqui no espelho, tá vendo aqui? O x0 no espelho, 1, 2, 3, vai até 8. Depois de 8, não pode ter imagem formada, ou seja, nós temos que colocar um objeto em posições aqui de modo a não formar imagem desse lado. Resumindo a situação, é isso daqui. Então ele quer os intervalos que eu posso colocar o objeto. Vamos começar com o objeto em cima do foco da lente. A lente, pessoal, ela tem uma distância focal de 5 centímetros. Então, se eu contar aqui 5 centímetros para cá, ela vai ficar aqui, correto? Nesse ponto aqui, ó. De lá para cá, aqui dá o quê? 5 centímetros. Distância o quê? Focal. Então eu coloco o objeto aqui e a formação de imagem em cima do foco, você pode ver aqui no desenho, ó, é esse daqui, ó. Eu botei uma setinha, mas é esse desenho aqui. Quando você bota um objeto em cima do foco, vai para o infinito. Tá vendo os raios? Esses raios não vão se cruzar no infinito. Então não temos formação de imagem aqui do lado. Então a gente começa desse jeito assim, colocando aqui. E aí vamos ver, então, o que vai acontecer com um espelho côncavo. No espelho côncavo, está depois do foco. Depois do foco, aí vem aqui, eu coloquei as imagens no espelho côncavo. Entre o foco e o centro de curvatura, tá vendo aqui? Então é esse daqui, ó. Essa imagem daqui. Entre o foco e o centro de curvatura, a gente vai ter essa imagem. Temos essa imagem aqui, que ela é real, invertida e maior que o objeto. Então vamos ter essa imagem aqui. Agora eu quero saber se essa imagem, que é a imagem real, ela vai se formar aqui na lente. Aí, será que ela vai se formar aqui na lente? Aí eu vou, tudo o raciocínio vai a partir daqui. Aí eu volto para a lente. A lente agora, repare que a imagem, essa imagem daqui, ó, grandona, que é a maior que a imagem, essa imagem daqui, ela está entre o foco da lente, não é? Está entre o foco e a lente. Então, seria essa imagem aqui, ó. O objeto está entre o foco e a lente, ó. Seria essa daqui, ó. Tá vendo? Então nós temos esse objeto aqui. Então nós temos uma imagem que virtual, uma imagem virtual da lente aqui. Então não forma imagem desse outro lado aqui. Certo, gente? Então, se não forma, eu posso então calcular aqui a distância que eu posso colocar o objeto. Então pego 1 sobre distância focal do espelho, 1 sobre a distância focal do objeto do espelho e 1 sobre a distância da imagem do espelho. A distância focal aqui é 2, a distância do objeto que eu coloquei foi 3, certo? E aqui vai ser a distância da imagem do espelho. Passa para o outro lado, isso daqui a gente tira o MMC aqui, ou multiplica e cruz, né? Vamos achar a distância do espelho aqui igual a 6. Beleza? Bom, a distância do espelho é 6 centímetros. Beleza. Já sabemos uma. Se eu colocar aqui, eu tenho também agora a outra. O que quer dizer isso? Se eu colocar um objeto agora, vamos lá, vamos ver agora a segunda situação. Em cima dessa posição 6 que eu achei agora, que imagem que eu vou ter? Eu vou ter uma imagem virtual. A gente já viu isso, né? Se está entre o foco e a lente, vamos ter essa imagem virtual aqui, ó. Não é isso? Aqui o objeto, certo? O vermelhinho é o objeto. Aqui o verdinho é a imagem. Então temos essa imagem aqui. Então esse daqui, a lente vai formar essa imagem virtual. Então não tem imagem formada aqui. Agora vamos ver esse objeto aqui.
está bem depois do centro de curvatura, não é, gente? Que aqui o foco, o centro de curvatura está em torno aqui do 4, então o objeto está aqui, está mais ou menos aqui. Seria essa imagem primeira aqui no espelho côncavo, e estaria formando aqui. Então a imagem deles formaria onde, gente? Mais ou menos pequenininha, mais ou menos aqui. Que seria o quê? Em cima do quem? Da imagem que vai para o infinito aqui da lente. Não é? Aqui aproximadamente no 3. Porque a gente fez isso daqui, ó, a mesma coisa, gente, o cálculo, né? Que a gente achou aqui. Então, em cima do 6 vai se formar aqui em cima do 3. Que também não vai, que vai para o infinito. Então, o intervalo só pode ser o quê? Entre o 3 e o 6. Resposta, então, é a letra B. Então, o cálculo é esse daqui, gente. É refazer a análise da formação de imagem. Formação de imagem aqui no canal tem vídeos de espelhos esféricos e de lentes também. Então, se você quer aprofundar isso daí, depois veja a playlist e se aprofunde bastante nesse assunto. Beleza? Então, não tem jeito, galera. Você tem que saber a formação de imagem, esses conceitos aqui, tanto da lente como do espelho, e saber calcular e analisar.